Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Invadimos a vossa casa 19h30 para trazer um culto que vai devolver a si a esperança, vai lhe dar informações, entendimento sábio sobre o que a palavra, na verdade, tem para você. Eu quero que você partilhe este link para milhares e milhares de pessoas. Olha, à medida que você vai partilhar este link, tanto no YouTube como no Facebook, muitas pessoas serão alcançadas. E você precisa ajudar uma alma que precisa desta mensagem. Eu quero que você feche os olhos aí onde você estiver e chame a família para juntos entrarmos numa oração. Coloque suas mãos no seu coração. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor ter nos guardado. Entregamos essa semana em suas mãos. Abençoe, Senhor, aqueles que neste momento dedicaram o seu tempo para te ouvir falar. Só o Senhor sabe a quem o Senhor quer direcionar, a quem o Senhor quer entregar esta mensagem. Dê-nos, Pai, um ouvido espiritual, para que na verdade possamos ouvir as coisas que o homem jamais pensou e nem penetrou no seu coração. Obrigado, Senhor. Use o seu servo assim que é, da forma como o Senhor achar melhor, pois estamos disponíveis e sensíveis para te ouvir. Oramos com fé e a igreja diz amém. Olha, eu trago aqui uma mensagem e uma reflexão. Como ter um coração como o de Davi? Como ter um coração como o de Davi? Eu trago aqui alguns itens que eu acho que vão lhe ajudar a entender como é que a vida de Davi, apesar do que ele foi, apesar do que lhe fizeram, ele chegou a ter um final feliz. Velho, com família e cumprindo o seu propósito de vida. Você olha uma coisa interessante, é que o seu próprio filho Salomão teve tudo, mas terminou de forma diferente. Hoje não vou trazer uma base bíblica, mas você conhece essa história que vai encontrar em 1 e 2 Samuel, e está muito bem detalhada a história. Eu só quero fazer um resumo, uma reflexão, para que na verdade você entenda por que as pessoas chamavam Davi de um coração sensível, segundo o coração de Deus. Por quê? Você encontra Davi primeiro como um filho obediente. Obediente a seu pai, cuidava das ovelhas do rebanho, era pastor. Por sinal, o mais novo. Eu já quero imaginar que Davi sofria diante dos seus irmãos mais velhos. Eu quero que também você se identifique como um homem mais novo, ou uma pessoa mais nova em casa, e sendo mandado pelos irmãos, guerreiros por sua vez os seus irmãos. E esses irmãos trabalhavam com o rei Saul. Acontecera que um dia eles tiveram a enfrentar um filisteu, seu nome chamado Golias. O seu filho Davi, mais novo, estava em casa. Seu pai Jessé o chama: vai deixar esta merenda para os seus irmãos. Davi, já bem pequenino, ele era obediente a seu pai e cuidava da casa do seu pai. Eu não sei até que ponto você é obediente com seu pai. Eu não sei até que ponto você é obediente com teu chefe. Eu não sei até que ponto você é obediente com tua esposa. Eu não sei até que ponto você é obediente no seu relacionamento. Eu não sei até que ponto você é obediente com teu mentor. Eu não sei até que ponto você é obediente com a instrução bíblica. Mas Davi, ele já mostrava no início, antes de ser rei, e se antes ele pedisse ser rei, ele já era obediente ao seu pai. Por sua vez, ele sai. Mas olha que ele já tinha skills de matar leões, ursos. Ele já vinha praticando isto muito antes, no processo de guarnecer o rebanho, ou o gado, ou as ovelhas do seu pai. Ele caminha e vai deixar a merenda para os seus irmãos. Chegado lá, Davi encontra, ou ouve falar, em que o povo já seria ou estava a enfrentar um homem gigante, filisteu. Olha que um guerreiro é sempre movido por uma recompensa.
Um guerreiro é sempre movido por uma recompensa. Por sua vez, os seus irmãos, ele quando se dispõe para enfrentar esse Golias, esse filisteu, o que ele faz? Se por acaso eu enfrentar este Golias ou esse filisteu, o que eu vou ganhar? Sempre que você der o passo para conquistar alguma coisa na tua vida, as pessoas vão zombar de ti. As pessoas vão achar que você não merece, que nunca vai conseguir, nunca vai chegar lá. Eu quero abrir uma empresa. Você tem condições de abrir uma empresa? Mal estudou sobre gestão de empresa? É porque as pessoas não sabem o que você carrega. Eles não sabem, primeiro, o nível de obediência que você tem com a instrução bíblica, com seu mentor e com seus pais. Davi, por sua vez, ele se coloca disponível a enfrentar o Golias. Mas ele diz, se eu fizer isto, o que eu vou ganhar? E o rei Saul se dispõe em dizer, olha, vou isentar a tua família dos impostos e por sua vez ficas com a minha filha. Atenção, um guerreiro é movido por recompensa. Um guerreiro é movido por recompensa. E por sua vez, Golias enfrentou, ou seja, Davi enfrentou Golias. Ele enfrentou Golias. Olha, você olha a história dele, sem falar do aspecto em que o próprio rei tentou dar a capa a ele. E ele disse, não, isso não precisa. Muitas das vezes as pessoas quando quiserem te ajudar, eles vão achar que o instrumento que eles usam para conquistar uma coisa vai ser o mesmo que você vai precisar usar. Não. Cada um de nós carrega um código que Deus colocou em nós. Cada um de nós carrega uma força, uma habilidade única que você não vai precisar de uma ferramenta de terceiros para cumprir seu propósito. E Davi, simplesmente com uma fisga e pedra, era suficiente. Enquanto Saul, ele precisava da sua armadura para se defender e enfrentar Golias. Adivinha, só foi com uma pedra e uma fisga que ele derrotou Golias. Então, cada um carrega um código, uma habilidade para enfrentar o seu inimigo. Amém? Então, você vê que Davi, após ter enfrentado Golias, ele dá um passo a uma nova fase na sua vida. Dá um passo a uma nova fase na sua vida. Teve acesso à casa do rei. Ele mesmo é que tocava a harpa. E ele começou a ter um treinamento de boas maneiras de ser e estar. Atenção, todo rei gosta de andar com pessoas que têm resultado. Todo rei, toda pessoa, gosta de andar com pessoas que têm resultado. E você precisa ter um resultado para poder estar em mesas estratégicas, para poder abrir portas e oportunidades na tua vida. E Davi, ele teve acesso por causa de uma simples habilidade. Obediência, habilidade natural que ele tinha. Ele cantava a harpa, ele é um guerreiro. E você vê já numa fase inicial em que a terceira fase é que Saul, ele desobedece a Deus a uma ordem que ele deu através do profeta Samuel para ir destruir uma certa cidade. Ele só fez na metade. Por sua vez, Deus fica irado e tira, ou seja, a presença de Deus sai da vida de Saul e Deus escolhe um novo guerreiro para substituir, um novo rei. Por sua vez, ele dá uma instrução ao profeta Samuel para que vá à casa de Jessé para ungir o próximo rei. Atenção é que ele ainda tinha 17 anos, novo, e foi ungido diante dos irmãos. Você tem que entender que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, ela vai se cumprir. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, ela vai se cumprir. Enquanto você estiver aqui nesta terra, ela tem que se cumprir. E quando a Bíblia diz, assim como aconteceu na vida de Davi, que Deus irá preparar uma mesa diante dos seus inimigos. E foi assim. Davi foi ungido diante da sua família. Eu sei que muitas das famílias, para o projeto que você tem, eles não te apoiam. E muitos dos ministérios, para a visão que você carrega, também eles não te apoiam. Não te preocupes. Se essa visão for de Deus, este projeto for de Deus,
Ele vai preparar uma mesa diante daqueles que duvidaram de ti, para dizer que este projeto não é da terra, mas sim do céu. Amém? E assim, Davi carregava a palavra, que é o terceiro item. A palavra. A presença de Deus era com Davi. Obediente, tinha uma habilidade e a palavra o seguia. A presença de Deus o seguia. Você recorda Moisés quando ia lá tirar o povo do Egito? Ele disse: Deus, eu não irei se tu não fores comigo. Às vezes muitos de nós vai para um emprego sem a presença de Deus. Vai para um casamento sem a presença de Deus. Vai para um negócio sem a presença de Deus. Vai fazer uma nova amizade, uma nova aliança sem a presença de Deus. Isso gera destruição. Isso gera confusão. Então você precisa ser acompanhado primeiro com a presença ou a palavra de Deus. Alguém precisa liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai ser um empresário. Você vai ser um professor. Você vai ser um pastor. Esta imposição já é a palavra a ser declarada sobre a tua vida. E você precisa receber isso. Ah, não, ninguém antes declarou uma palavra na minha vida. Não te preocupes. A Bíblia já tem uma palavra. Você só tem que ler. A Bíblia já tem uma palavra para si de bênção. Você só precisa ler. Você olha que Davi, vamos olhar uma parte mística e vamos lá, digamos, trick na vida de Davi. É que após dele ter passado de uma guerra, ele volta e as mulheres começam a cantar que Davi matou mais de 1000 e tal e Saul menos que isso. E Davi nesse momento provoca uma ira, ou seja, o resultado que você vai conquistar na tua vida vai provocar uma ira diante dos seus inimigos, diante de pessoas que duvidaram de si. Aí começou a perseguição de Davi. Ou seja, na tua fase rumo ao seu destino, você vai ser perseguido com seus familiares, com os seus amigos e com aqueles que duvidaram do teu potencial. Você vai ser perseguido. É normal. Isto nós chamamos de zona de expulsão. Chamamos de zona de expulsão. Ou seja, nem todo problema que Deus deixa para a tua vida aparecer é um castigo, mas sim um treinamento. Então, na fase da perseguição de Davi, foi onde ele escreveu os Salmos. Ou seja, na fase de dificuldades para Davi, ele produzia. Eu não sei em que fase da tua vida você se encontra, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na fase da dificuldade na tua vida, produza. Na fase da dificuldade na tua vida, aprenda. E na fase boa da tua vida, desfrute. Na fase boa da tua vida, descanse. Pois a vida ela é feita de fases. Em cada uma dessas fases nós temos que aproveitar. Alguns, quando estão numa fase de crise no seu casamento, começam a falar mal do seu parceiro, ou a falar mal da sua parceira, ou a expor o seu parceiro ou a sua parceira na sua família. Começamos a ligar, a fofocar de um certo babado que aconteceu, XPTO. Mas Davi, ele produzia. E você nota que em Salmos, ele sempre clamava a Deus, ele dizia: olha Deus, estou a ser perseguido, os meus ossos parecem estarem podres, porque ele estava a ser perseguido. E naquele momento de perseguição, ele estava a produzir. Ele escreveu o livro de Salmos. Então, na sua fase de perseguição ou de dificuldade, produza. Produza. Amém? Numa das fases mais complicadas de Davi, que você vê os desejos da carne, Davi aprecia a esposa de Urias. Claro, todo ser humano tem seus desejos, assim como Davi também era uma pessoa, tem seus desejos da carne. Ele se apoderou dessa esposa e Deus não gostou. Não porque você é usado por Deus, não porque você é um pastor, não porque você tem um propósito, que Deus não possa se irar contigo. Nesta terra existem certos labirintos que a gente vai entrar e que não vai agradar a Deus. Atenção, o que fazer depois de um pecado? Depois de algo que não agrada a Deus? Você vê que já na segunda fase, que já era um outro profeta, o profeta Natã,
fala com Deus. O profeta Natan recebe uma instrução de Deus para chamar a atenção ao Davi. Atenção, todo ser humano é suscetível a erros. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E Davi, por sua vez, quando recebe o profeta Natan conta uma parábola a ele. Sobre um idoso que tinha uma ovelha. Que era a única ovelha, por sinal, que alimentava a casa. Diante dessa história, Davi conclui que era suposto matar este ladrão que tirou esta ovelha. E Natan diz, olha, Davi, na verdade, foste tu que te possuíste ou te apoderaste da esposa de Urias. E você mesmo criou uma armadilha para uma guerra que ele devia ir lá para poder o matar. Davi, diante de Deus, se arrependeu. Quarto aspecto é que Davi era um homem que se arrependia diante dos seus erros. Às vezes nós cometemos erros e sucessivos erros e não conseguimos nos arrepender. Você vê a história de Pedro. Pedro era um homem que andava com Jesus todos os dias. Um único homem na terra que andou sobre as águas. Mas ele andava com uma faca no bolso. Ele era uma pessoa ansiosa. É uma pessoa que negou a Jesus em público. Mas no fim, ele se arrependeu. E Deus lhe deu uma missão. Apacenta as minhas ovelhas. Mas porque ele se arrependeu. E Davi também era um homem que se arrependia dos seus erros. Ele se arrependia e não voltava a cometer. Deus ama pessoas arrependidas. Deus ama ver pessoas que se arrependem dos seus erros. E foi o que ele fez. Diante daquela história e muitas outras coisas que ele passou. Que até em algum momento Davi ele se fez passar a ser que é de maluco quando esteve na terra dos filisteus. Quando tentaram matar, ele se fez passar de maluco, começou a arranhar as portas e as paredes. Ou seja, é uma fase complicada em que nós todos na vida passamos. Mas Davi tinha um coração de arrependimento. Você recorda-se também numa fase que é o quinto aspecto, em que Davi, uma das suas terras foram invadidas pelos amalequitas. Levaram suas crianças, suas esposas, os jouros e fugiram. Davi chegou lá com todo o exército. Olha, Davi era especialista em reciclagem. Ele montou um exército de pessoas que tinham sido abandonadas, rejeitadas. E ele produziu, mentoreou, transformou aquelas pessoas de nada, ou seja, de nada para algo. Ele transformou de nada para alguma coisa. E a Bíblia diz que era um dos exércitos mais fortes que a terra já viu. Ele, quando chega, encontra que ou seja, a região dele, a terra dele foi sido devastada ou foi atacada. O que ele faz? Ele poderia muito bem enviar as suas tropas para ir recuperar aquilo tudo. Mas não, o que ele fez? Consultou a Deus. A Bíblia diz que ele pegou a sua túnica, subiu no monte e orou. E diz, Deus, será que eu posso contra os amalequitas? Às vezes nós, quando estamos para tomar uma decisão, ainda cheios de raiva, de pressão, a quem nós consultamos? Quem é o nosso código de emergência? Quem é a nossa pessoa que está lá disponível para te ouvir? Eu me recordo de uma das experiências que eu já tive na vida. Meu filho passou mal. Passou muito mal. E disseram, não, leva para o hospital, não sei o quê. Eu disse, olha, esse filho quem me deu foi Deus. Deixa primeiro consultar aquele que me deu, para que ele envie os melhores médicos. Aí todas as condições estão criadas para ele ir ao hospital. E Davi fez a mesma coisa. Davi tinha todas as condições de vencer aquele exército dos amalequitas. Mas ele preferiu primeiro consultar a Deus. Você pode ter carros e bens, muita coisa que tens a teu favor. Mas antes disso, consulta a Deus, que é mais prudente. O caminho mais prudente para a vida é consultar quem realmente já te viu no futuro. E Davi fez isso. Olha, o sexto aspecto, que é uma das coisas mais importantes, que eu quero que você leve isso, é que nunca quebre princípios. Davi era uma das pessoas que sempre dizia aos seus exércitos que nunca toque no ungido do Senhor.
Quando, por sua vez, Saul morreu, o rei Saul morreu, um dos seus soldados pegou e matou o filho de Saul. E Davi, bem chateado, lhe disse: quem mandou você tocar no ungido do Senhor? Davi era uma pessoa de princípios. Ele mandou matar aqueles e outros exércitos que fizeram parte daquela armadilha. Como ter um coração segundo de Davi, segundo de Deus, você precisa seguir esses 6 items. Homem de princípio, ter a palavra consigo, obediência, coração arrependido e uma habilidade natural. Você chega ao nível que Davi chegou. Olha que Davi, ele foi instrutor do seu filho, morreu velho, com o melhor exército e cumprindo o seu propósito de vida. Davi, ele teve o desejo de construir um templo para Deus, mas quem realizou foi o filho. Eu vou deixar esta passagem para o próximo culto. Eu espero que você tenha entendido muito bem. Espero que esta mensagem tenha lhe ajudado. Espero que essa reflexão também tenha chegado ao seu coração. Eu quero desejar paz e prosperidade. E lhe vejo numa próxima oportunidade, se realmente Deus quiser. Tchau!